Shabbat Shalom mais uma vez. Pode se sentar. Nós estamos hoje na Parashá número 8. Ela está no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 3, até o capítulo 36, verso 43. Vou dar uma breve pincelada aqui no que se passam nesses capítulos. São muitas coisas, né? Eu estava falando hoje, ou ontem, sei lá, com meu esposo sobre isso, que até é difícil dar uma pincelada assim para ter uma noção, porque é muita informação. Aí ele falou assim, uma coisa que a gente sempre fala, que desde quando a gente começou a estudar a Torá, né? É uma parashá muito rica em informação, e é verdade, muita coisa boa que tem aqui. O capítulo de número 32, o nome da parashá é E ele enviou, né? Jacó, ele enviou aqui os mensageiros ao irmão dele. Começa falando isso no capítulo 32, que Jacó manda pessoas irem encontrar com Esaú, no local lá onde ele sabia que Esaú estava, mandando uma palavra lá para o irmão dele, né? Mandando notícias e preparando ali o terreno para que os dois estivessem se encontrando. Aí ele recebe os mensageiros de volta e descobre que o Esaú não está sozinho, ele está vindo com mais 400 homens. E no capítulo 33 fala que... aí no decorrer do 32, Jacó se prepara, né? Ele pensa assim primeiro, meu Deus, 400 homens, meu irmão está vindo para arrebentar, né? Aí ele começa a pensar na família dele, nos servos, e começa a fazer meio que umas divisões ali. Vou dividir, porque aí se ele atacar um bando, eu vou e fujo com o outro, enfim. E ele organiza uns presentes para mandar para o irmão dele, divide lá, fala, vai levando e fala que sou eu que estou mandando. Aí vai outro grupo, vai levando e sou eu que estou mandando. Só que chega um ponto que é inevitável, onde começa o capítulo 33, que vai dizer que com o Esaú ele continua vindo, né, ao encontro de Jacó. Aí chega um ponto que no capítulo 33 fala que agora é o próprio Jacó que vê o Esaú, já não são mais os mensageiros. Então, ou seja, Esaú já está bem perto, né? E ele vê o Esaú e os homens dele se aproximando, e aí ele organiza a família dele para se encontrar com Esaú. Ele coloca ali meio que uma ordem, né? Assim, coloca os servos na frente, aí vem lá a Lia com os filhos dele, aí depois vem a Raquel com José, e aí por fim, né? E ele também está ali. E quando ele vai em direção ao irmão dele, a palavra fala que, à medida que ele se aproximava de Esaú, ele se prostrava no chão, né? E em todos os momentos em que ele se refere a Esaú dentro dessa porção, ele chama Esaú de meu senhor, né? E aí ele vai ao encontro de Esaú, ele chega perto de Esaú, Esaú corre, abraça, beija ele, né? Ali eles têm um momento de concerto. No capítulo 34, já vai falar da filha do Jacó, né? A Diná. Fala que eles foram para uma determinada região e o Jacó comprou um pedaço de terra lá, montou a tenda dele, e a Diná saiu para olhar, para conversar ali com as moças da região. Só que acontece um episódio com a Diná, um rapaz ali que mora na região, ele se aproxima dela, algumas versões falam que ele se deita com ela, outras versões falam que ele violenta ela e outras que ele estupra. Então, assim, ele realmente tem um encontro com a Diná e ele tem um relacionamento sexual com ela. E aquilo ali é um motivo de humilhação, literalmente, para aquela moça. E a família dela vai saber disso, o pai dela sabe primeiro, e ele aguarda os filhos voltarem e fala com os filhos. Quando ele fala com os filhos ficam muito bravos. Só que o rapaz que abusou dela, ele diz que está apaixonado por ela, ele quer se casar com ela e manda o pai dele conversar com o Jacó. E ali há meio que uma
uma tentativa, né, de uma aliança para poder a Diná se casar lá com o Siquém, que é o nome do rapaz. E ali, primeiro, os irmãos ficam muito nervosos, depois eles propõem um acordo. Esse acordo envolve que toda a população ali da região que eles estavam, os homens sejam circuncidados. E eles aceitam o acordo. Só que quando esses homens todos são circuncidados, ao terceiro dia, onde a dor está bem forte mesmo, né? Onde eles estão muito fracos, o Simeão e o Levi, eles vão lá e matam todos os homens. Eles matam todos os homens ali daquele local. E com isso levanta-se assim, e Jacó fica apavorado, fala, olha, e agora todo mundo da região vai correr atrás de mim, e eu estou em poucas pessoas em relação a quem tem em volta aqui. Quando a notícia correr, essas pessoas vão vir atrás de mim, porque olha o que vocês foram fazer, né? E no capítulo 35, fala que Deus manda Jacó voltar a Betel. Betel é aquela região lá que o próprio, né, Jacó, ele fala esse nome, que nós estudamos na porção passada, onde é aquele local até que o Wilson mostrou para nós aqui, uma escada, né, para a gente visualizar como seria a escada que Jacó viu, que os anjos desciam e subiam, que o Senhor apareceu ali ao lado da escada, perto de Jacó. O Senhor manda ele voltar para lá e dá uma ordem para eles se purificarem. Jacó manda todo mundo jogar os ídolos fora, né, se purificarem para poder ir para aquele lugar. E quanto ao medo de Jacó, das pessoas virem e tentar matá-los por conta do que os filhos dele fizeram, o Senhor, ele coloca uma palavra que está na minha tradução, é um terror naquelas pessoas ao redor ali, para que eles não perseguissem Jacó e os seus familiares. Jacó vai para onde o Senhor manda, né? Retorna lá a Betel. Ali ele levanta uma coluna ao Senhor, ele adora o Senhor fala com ele ali algumas coisas. O final do capítulo vai dizer sobre o nome dos filhos de Jacó. Se você não sabe, né? Dá uma estudada, porque é interessante a gente ter sempre algumas referências na nossa cabeça, porque eles são aqueles que vão gerar as tribos depois, né? Aí mostra os filhos de Lia, os filhos de Raquel, os filhos das servas, está tudo lá relacionado. Fala que o Jacó chega lá no pai dele, né? Porque ele tinha o objetivo de voltar à casa do pai dele. E também fala que o Isaac vai morrer aos 180 anos. E o Esaú e o Jacó enterram o pai. E o capítulo 36, que é o último dessa paraxá, fala sobre as gerações de Esaú, a descendência de Esaú, né? Fala o nome das esposas, os filhos que foram gerados dessas esposas. Nenhuma delas era da família, né? Como o Jacó buscou esposa dentro da família, o Esaú não fez isso, ele fez tudo ao contrário, né? E fala dos príncipes que foram nascidos na família ali de Esaú, na região de Edom, né? Que leva depois o nome de Edom, por causa de Esaú. E fala também uma coisa muito legal, que eu queria que você... São detalhes, assim, que a gente... É bom demais estudar e raciocinando depois. Fala o seguinte, que ali de Esaú, depois tiveram reis na descendência dele, muito antes de Israel ter reis. Aí quando a gente vai lá no livro do profeta Samuel, que fala que o povo de Israel começou a pedir um rei, né, para Deus, eles queriam um rei. E tem uma referência lá assim, olha, porque eles ficaram sabendo que outros povos já tinham reis. Então olha aqui uma referência. Onde que já teve rei antes de ter dentro da nação de Israel, do povo, na descendência de Esaú? Ali houveram alguns reis. E ali no capítulo 36 fala todos os nomes ali de descendentes, de príncipes, e fala o nome desses reis. São coisas boas para a gente ir guardando, porque você vai conectando a palavra. É muito bom você ler a Bíblia, e quando você lê uma coisa num livro, você lembrar de algo de outro livro.
E é por isso que a gente fala que a palavra é uma só. Você lendo Gênesis e Apocalipse, você vai juntando. Lógico que ninguém precisa ter uma memória, né, daquela assim, li e gravei de uma vez. Mas quanto mais você lê, mais entendimento você vai tendo. E vai sendo gravado na memória da gente, sabe? E aí é isso, a paraxá toda, um aspecto geral é esse. E eu quero conversar um pouco hoje com vocês. Vamos ler o versículo 3 do capítulo 32, que é até o que dá o nome, né, para a porção de hoje. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Por aqui, por enquanto, está bom. Então, olha só. Jacó, ele já não era mais o mesmo, né? Nós sabemos que quando ele saiu fugido lá da casa do pai dele, no mínimo aí 20 anos se passaram, né? Eu estou falando esse número por conta dos anos de trabalho pelas esposas e dos anos de trabalho para ter os seus bens, né? O seu gado. Então, esse homem já não era a mesma pessoa. Além de ter passado por diversas situações, ele também já havia tido experiências com Deus. E aquilo que ele havia pedido a Deus, abre lá no capítulo 28, volta um pouquinho no livro de Gênesis aí, vamos dar uma olhada lá num trechinho da outra paraxá. Gênesis 28, versículo 20 a 21. Aqui tem um pedido de Jacó ao Senhor. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aqui, ele tinha acabado de passar por uma experiência sobrenatural com o Senhor, né? Ele tinha essa visão, né, que foi falada na paraxá anterior, e ele percebeu que ele não estava sozinho, e viu que aquele lugar que ele estava não era um lugar qualquer, dá o nome ali de Betel, e adora o Senhor ali, né? E é interessante porque ele faz um voto que tem partes dentro desse voto. Olha só, ele não falou uma coisa só que iria acontecer. Ele ora ao Senhor e pede algumas coisas a Deus. E hoje, nessa porção aqui, no início dela, a gente pode falar que algumas coisas aqui já haviam se cumprido dentro daquilo que ele pediu a Deus. Porque, olha, ele fala para o Senhor ser com ele, né? O Senhor estar com ele. Ali naquela visão, na verdade, ele já tinha percebido que Deus estava com ele. Então, ele pede para Deus permanecer com ele, né? Levando assim para frente, porque ele tinha acabado de ver o Senhor ao lado dele naquela visão. Então, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, quer dizer, se o Senhor continua comigo e me guardando, isso Jacó já tinha visto. A gente, chegando na porção de número 8, você já pode dizer que isso se cumpriu na vida de Jacó. E na sequência ele fala: me der pão para comer e roupa que me vista. Isso também nós podemos dizer que já havia acontecido. Por quê? Jacó, ele foi para onde ele devia ir, e lá ele não passou nenhuma privação, ele lutou muito, trabalhou muito, se esforçou, mas ele não passou fome ali, ele não teve falta do que vestir, muito pelo contrário, Deus abençoou ele ali. Então, a maior parte do voto já estava, da parte de Jacó pedir, já foi respondida, vocês concordam comigo? A gente já pode ver isso aqui. Mas havia um final aqui desse voto, que é o que eu quero falar hoje, é o que eu quero enfatizar hoje para nós, que ele diz o seguinte: olha, que eu volte em paz para a casa do meu pai. É a respeito disso que nós vamos conversar um pouco hoje. Então, como eu disse, algumas coisas a gente já viu
o Senhor operando aqui na vida de Jacó, tanto por estar presente na vida dele, quanto por dar o sustento a ele. Eu queria que você abrisse lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Lá em Tiago 2, versículo 14, diz o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí você vai lá para o 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. E olha só que interessante. Para que as coisas começassem a acontecer na vida de Jacó, ele precisava crer. Ele orou ao Senhor, mas agora ele precisava crer que Deus poderia fazer as coisas que ele havia pedido a Deus. E o crer na nossa vida, ele implica em atitudes, né? Aqui no livro, essa passagem do livro de Tiago aqui, ela fala bastante sobre isso. Olha, não adianta nada você me falar que tem fé, mas eu não ver a sua obra. O que é essa obra? É você exercendo mesmo assim a sua fé, você mostrando em atitudes que você crê. Tem atitudes que são necessárias para comprovar que a gente tem fé. Porque, como eu disse aqui no versículo 19, acreditar que Deus existe, o diabo e seus demônios, eles também acreditam. E eles estremecem, porque eles sabem bem quem Deus é. Diferente de nós, que às vezes não temos temor nenhum a respeito de Deus, né? A respeito daquilo que o Senhor é para nós. E o Jacó, ele exerceu sua fé, na primeira instância, indo até a casa do tio dele. Eu quero abrir um pouquinho esse trecho aqui do voto de Jacó. Primeira coisa que ele precisou, gente, é de acreditar que ele iria e Deus continuaria com ele. Ele podia ir para outro lugar. Ele, pelo trabalho exercido na casa do tio dele, você vê que ele era um rapaz que trabalhava. Ele podia ir para outra região, pedir trabalho para alguém, se estabelecer lá. Mas não, ele fez o que os pais dele mandaram ele fazer. Ele foi para a casa do tio dele. E aí ele viu que Deus guardou ele pelo caminho, porque ele permaneceu no propósito. O Jacó trabalhou na casa do seu tio, e ali ele viu Deus trabalhar em seu favor também. Ele trabalhou muito lá. Mas vocês concordam comigo que se Jacó não tivesse se esforçado, crido que Deus daria o sustento para ele não teria sido abençoado da maneira como ele foi. Então ele exerceu a fé dele também, fazendo a parte dele, se esforçando, trabalhando, né, fazendo sacrifícios que fossem necessários ali. E o próximo desafio de fé do Jacó é voltar em paz para a casa de seu pai. Esse agora era o desafio dele. E o tema da palavra de hoje é: qual o meu desafio de fé? Qual é o seu desafio de fé? Eu sempre gosto de pensar nas possibilidades, porque nós somos assim, né? Nós gostamos de ficar pensando. Quando eu leio assim, eu sempre penso, por conta do livre-arbítrio que Deus me deu a todos nós, a gente tem possibilidades, não é? O poder de escolha está na nossa mão. A gente pode escolher todos os dias continuar obedecendo ao Senhor ou não. É uma coisa que nós adquirimos, né? Então, ele podia ter optado por muitas coisas ali. Agora, voltar em paz para a casa do pai dele implicava algumas coisas. Ele já tinha saído da casa do Labão, ele já tinha saído daquela situação toda que foi gerada com Labão, de Labão começar a olhar ele atravessado, porque ele estava prosperando. Ele já tinha se livrado disso. Ele podia voltar na casa do pai dele, simplesmente fazer aquela visitinha de parente, sabe? Ô pai,
estou aqui, seu filho Jacó, olha aqui a minha esposa, meu outro esposo, olha aqui os seus netos. Ele podia, estou bem, pai, fica tranquilo. Mas Jacó sabia que não era só isso que ele tinha que fazer. Se voltar em paz à casa do pai dele, envolvia mais coisas. Porque quando ele saiu de lá, ele não saiu em paz. Ele saiu? Não saiu. Ele deixou um rastro de problemas atrás dele, por conta das coisas que ele fez ali, né? Por conta do que ele se envolveu ali contra o seu irmão. Então ele queria voltar em paz. E essa terceira parte do voto dele, ele agora tinha que voltar e fazer o caminho completo. Ele não podia despistar, ele não podia fazer metade das coisas, precisava fazer tudo. E essa paz que Jacó, ele pede a Deus para ele voltar à casa do pai dele, não é uma paz assim, como às vezes tem sido pregada aí fora. Às vezes eu vejo assim que tem um evangelho sendo pregado para a gente lá fora, para os vídeos que às vezes você dá uma curiosidade de assistir, ou enfim, no geral, no mundo, né, das igrejas evangélicas, existe uma falsa paz sendo pregada para você buscar em posses, em relacionamentos. E a paz que Jacó estava querendo buscar não era essa, porque se você analisar, isso aí ele já tinha. Ele podia se acomodar. Ele já casou, ele já tinha filho, ele já era próspero. Mas não era isso só que estava resolvendo, que resolveria a vida dele, não era isso que ia tranquilizar ele. Então, eu raciocinando esses dias, orando ao Senhor, eu fiquei pensando a respeito dessa paz que Jacó estava buscando. E aí não tem jeito, tem que voltar de novo em Betel. Quando Jacó teve aquela experiência com o Senhor em Betel, da visão da escada, ele viu o próprio Senhor ao lado dele. E quando nós aqui estudamos a respeito dessa passagem, nós já temos o entendimento que quem ele viu ali não foi um anjo qualquer. Ele viu o próprio Senhor Jesus, glorificado, é claro, não como depois ele veio aqui à terra, mas foi o próprio Senhor Jesus que se colocou ao lado dele ali. Então imagina vocês a paz que Jacó sentiu. Que paz foi essa, gente? De ver o próprio Senhor do lado dele. Então Jacó sabia bem o que ele queria buscar de novo. Ele queria buscar a paz que o mundo não dá. A paz que o mundo não dá. E essa paz, olha só, quem falou para nós? João capítulo 14, versículo 27, a parte A do versículo. O próprio Senhor Jesus, ele falou isso. Eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como dá o mundo. E Jacó, ele estava em busca dessa paz, ele sabia que nada que ele tinha até hoje faria sentido, se ele não sentisse de novo a paz que ele sentiu quando ele esteve na presença de Jesus, quando ele viu ali o Senhor do lado dele. A paz que vem de Jesus para nossas vidas é algo que nenhuma pessoa ou coisa pode nos dar. E Jacó, ele não tinha dúvidas, olha só. Ele já sabia que paz era aquela. Ele não estava buscando uma coisa nova, não. Ele estava buscando algo que ele já sentiu e ele queria que aquela paz estivesse em todas as áreas da vida dele. Ele já havia sentido isso antes. Ele sentiu isso em Betel e ele sentiu isso novamente quando ele estava lá dentro da casa de Labão. Quando começou a pedir a Labão que deixasse ele ir embora, que ele iria com as esposas, com os filhos, né, as posses que ele adquiriu ali, e começou aquela questão do gado, né, que o Labão colocava para ele um tipo da parte ali do gado para ser dele, e aí, no final das contas, o Jacó ficou mais próspero com o Labão, do que o Labão, perdão. E o Senhor mostra para ele numa visão, e ele conta essa visão para Raquel e para Lia. Ele fala que o Senhor mostra para ele que quando os animais davam crias,
o cruzamento dos animais ali eram feitos com machos que eram listrados, que eram malhados. Quer dizer, havia um poder sobrenatural de Deus ali. E novamente, Jacó via que aquilo ali era Jesus falando com ele, era o Senhor ali se movendo. Então, essa paz que ele sentiu já por 2 vezes, em experiências diferentes, ele queria também ter agora na volta para a casa do pai dele. E ele entendeu que não adiantava nada ter posses e pessoas aqui nessa terra, se ele não tivesse paz. E a gente pode trazer isso para a gente hoje e jogar em vários aspectos da nossa vida. Nós vemos pessoas lá fora que são pessoas prósperas financeiramente, são até casadas. Aos olhos de outras pessoas, podem ter até uma vida boa. Mas sempre é algo que falta, algo ainda que não foi completo. Por quê? Porque o ser humano ele foi criado para ser completo somente por Deus na vida dele. Não tem nada nesse mundo que pode substituir a presença de Deus na nossa vida. Essa paz que o Senhor Jesus falou, que o mundo lá fora não dá, tem um lugar específico na sua vida que é só dele. Nada pode preencher, nada pode ocupar. E eu acredito que para o Jacó o mais difícil não foi sair da casa dele sem nada, porque lá na passagem, aqui dentro da Paraxá, ele fala, quando ele ora ao Senhor, indo encontrar com Esaú, ele fala: Senhor, eu saí somente com meu cajado. E imagina esse homem andando no meio do deserto, né? Devia ter um pouquinho de água ali, um pedaço de pão, mas uma hora isso aí acabou também. Mas hoje, na circunstância em que Jacó está, eu pensaria assim: mais difícil para mim não foi sair de casa sem a minha bolsa, né? Sem os meus móveis ou de mais dinheiro. Isso não foi o mais difícil. Não foi o mais difícil chegar na casa do meu tio trocar o meu salário 10, primeiro trocar minha esposa, depois mudar o meu salário 10 vezes. Isso também não foi o mais difícil. O mais difícil para Jacó, o que estava apertando ele, porque quando ele ficou sabendo que o Esaú estava vindo e que tinha um monte de homens com ele temeu pela vida dele. Mas olha só, era ali que estava o problema da falta de paz dele. Então, para ele, aquilo ali era o mais difícil, que era o conserto que ele precisava de fazer. Era onde ele precisava de realmente... A paz que o mundo não dá, ela tinha que ser estabelecida dentro daquele relacionamento com o irmão dele, porque nada seria completo. Então, aquilo ali foi o mais difícil, porque de uma maneira ou de outra, ele caminhar até a casa do Labão, ele andou, ele se moveu, ele chegou lá, ele trabalhou, ele teve as esposas e tal. O braço dele ajudou bastante nessa hora, não foi? Agora, quem ia convencer o Esaú de ficar bem com o Jacó? O braço dele? Qualquer argumento convenceria o Esaú? Quem poderia convencer o Esaú nessa hora? Somente Deus. Então, por isso que eu acho que foi o momento mais angustiante da vida de Jacó aqui na parte do voto completo dele. O voltar em paz para a casa do meu pai foi a hora assim que... E agora? Ele poderia ter várias alternativas, mas nenhuma delas cumpriria o propósito por completo. A fim de receber a plenitude da paz que ele havia sentido em suas experiências com Deus se manifestar plenamente agora em sua vida, Jacó precisaria confiar totalmente no poder de Deus para restaurar relacionamentos. E nesse caso, o seu esforço físico não seria o seu grande aliado. Quando ele manda os seus servos a Esaú, a primeira coisa que ele faz é enviar a ele um presente. E é legal porque o presente que ele manda para Esaú são coisas das posses dele. Ele manda
separa algumas coisas lá, né? Aqui eu até anotei que são da parte do gado, né? Ele separa e manda um presente. Como ele viu que os mensageiros voltaram e falaram que chegou, ele está vindo aí com mais 400, aí ele, nossa, esse negócio de dar presente não funcionou. Mas ele faz mais algumas tentativas, prepara mais alguns homens ali, separa mais algumas coisas para ir à frente dele. E manda a mesma mensagem com os 2 ou 3 mensageiros, salvo engano. Fala isso que eu estou indo e que eu estou mandando esses presentes para tentar achar graça diante do Senhor. É ser meio que assim, né? Para o Senhor me receber. Eu preciso que o Senhor me receba. E como eu falei no início, o tempo todo ele se refere ao seu irmão como Senhor, né? Ele era o irmão mais velho. Ele também mostra nisso uma submissão, um respeito ao irmão dele. E aí chega um ponto que não tem mais jeito. Ele já olha para os familiares dele, olha para as servas ali, os servos, e ele organiza eles meio que assim, o mais precioso ficou pertinho dele, que era a Raquel e o José. Que ele põe os servos primeiro, ali com os outros filhos, e vem assim. Só que no final das contas, juntando os bens que ele mandou com a família que ele adquiriu, ele podia dar tudo isso para Esaú, que também não ia resolver de nada. Não era isso que iria resolver. Tudo que Deus deu para ele dentro do voto dele anteriormente, ele estava dispondo para o irmão dele agora, tentando amenizar, para vocês verem a gravidade que era a situação. Como que ele entendia que ele precisava de se consertar. Então ele usou o que ele tinha. Só que, como eu disse, tem horas que o nosso braço não vai resolver. Não é o nosso braço, não é o que eu tenho, não é bem material, né? Não é os meus familiares, não. Tem hora que chega um ponto que eu preciso confiar. Eu preciso orar e confiar que o Senhor realmente ele vai fazer na minha vida, vai fazer na vida das pessoas que estão comigo. E agora, da mesma maneira que há anos atrás o Jacó ficou sozinho, no lugar da sua primeira experiência com Deus, lá em Betel, o Jacó se encontra em outro local, que ele também manda a família dele caminhando e ele fica para trás. O lugar chama-se Val do Jaboque. Esse Val do Jaboque é um lugar raso do rio Jaboque, onde era possível atravessar sem maiores dificuldades. Imagino que fosse uma parte mais rasa ali do rio Jaboque, né? E ali fosse possível você caminhar. E ali acontece algo tremendo, uma nova experiência de Jacó. Ele luta com um homem. É assim, né? A gente sabe quem é esse homem. Ele luta ali com o próprio Senhor Jesus. E nós também sabemos que você lutar com Jesus é uma coisa assim, né? Ele pode, se ele fizer assim, você já evapora, né? Evapora. E eu fiquei lendo essa passagem hoje, meditando de novo, pensando, e assim, eu creio que o Senhor, Ele me deu um entendimento que eu fiquei tão feliz na hora que a gente sempre ensina na igreja que nós devemos lutar contra a nossa carne, não é? Porque existe uma constante luta entre a carne e o espírito. Lá no livro de Gálatas fala sobre isso. Que é melhor que a gente ande no espírito, né? Para a gente estar sempre se submetendo a Deus. E aqui, gente, o momento da vida de Jacó, ele era extremo. Ele estava com muito medo. Ele já tinha disponibilizado tudo que ele tinha, mandou bens, a família estava ali na frente dele. Ele estava sozinho. Então, o que eu senti assim, profundamente no meu coração? Existe um momento na sua vida, uma experiência que o Senhor quer te dar, que é você e Ele. Você e Ele, porque ele estava tendo aquela luta com Jesus? Era a carne lutando contra o Espírito.
Entende? Jacó representava a carne, porque a carne dele estava aflita, estava angustiada, mas ele estava lutando. Ele estava lutando. E eu tenho que lutar todos os dias para minha carne sempre ser vencida. Porque Jacó teve uma marca na sua carne, entende? Nós precisamos de lutar constantemente para que o Espírito de Deus que há em nós prevaleça. Então, eu senti naquele instante assim de leitura que a nossa carne, todos os dias sendo submetida a Jesus, eu tenho horas que eu estou falando com Ele e estou às vezes perguntando as coisas para Ele, mas se eu me submeter a Ele, crer que o Espírito dele que está em mim pode operar, pode curar, pode transformar, pode renovar relacionamentos, somos eu e o Senhor. O Senhor, Ele vai fazer e nós vamos sair novas pessoas. Porque Jacó saiu dali outra pessoa, ele teve até um novo nome. Então tem coisa na sua vida que o seu braço não vai resolver. Mas como eu comecei a falar aqui hoje, você precisa exercer a sua fé. E a sua fé, ela é demonstrada em atitudes. E as atitudes que você vai ter, algumas vão ser assim, olha, eu trabalhei, o Senhor me abençoou, eu me esforcei, e hoje eu tenho as coisas que eu tenho. Eu busquei, o Senhor me deu um bom relacionamento, por isso eu estou assim hoje. Mas há outras coisas, como eu disse, ele podia dar tudo que ele tinha para o Esaú, ele podia entregar a família, os bens, mas realmente resolver a questão ali, quem iria realmente colocar ali a diferença? O mover de Deus. E quando Esaú se encontra com Jacó depois, ele fala uma frase muito assim interessante. Olha só, lá em Gênesis 33, versículo 10, o que vai dizer? Porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. A experiência que Jacó teve com o Senhor, ela foi tão profunda, que tudo que estava dentro dele, travando ele, angustiando, oprimindo ele, falando para ele que o Esaú estava vindo para matá-lo, falando para ele que o Esaú não ia perdoá-lo, tudo aquilo sumiu. Tudo aquilo virou poeira. Quando ele olhou para Esaú, ele não viu, o Esaú não era Deus na vida dele, mas ele viu a manifestação de Deus naquela reconstrução de relacionamento, naquela restauração, como se eu visse a face de Deus. Por quê? Porque ele entendeu que se ele não tivesse submetido a carne dele ao Senhor, aquilo ali não era possível. Ele lutou com o Senhor, mas ele lutou com o Senhor, e a palavra fala que o Senhor fala para ele, você prevaleceu contra Deus, contra os homens, mas ele nunca ia vencer Jesus, não existe isso. Mas o que? Ele submeteu a carne dele de tal maneira, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Qual era a bênção que ele queria naquele dia? Ele queria voltar em paz para a casa dele. Ele queria chegar e ver o irmão dele, abraçar e beijar. Ele queria ir lá no pai dele. Pai, eu me acertei com Esaú. Eu consegui, o Senhor me abençoou. Está tudo resolvido. O que adiantava ele chegar em Isaac e continuar aquela situação toda com Esaú? Então aqui nessa porção eu vi que cumpriu-se completamente o voto que Jacó fez ao Senhor, porque Jacó se submeteu à vontade de Deus na vida dele. Ele lutou por isso, ele não deixou os pensamentos dele vencerem ele não deixou as coisas externas abaterem ele ficou sozinho. Há um momento em que você vai estar sozinho com o Senhor e você vai lutar, mas o Senhor vai te ajudar a te dar vitória. Ele vai te abençoar, e aonde você precisa que o Senhor ponha a mão, Ele vai colocar. O Jacó falou, Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Ele sabia exatamente onde Jacó precisava de ser
curado, da restauração acontecer na família dele. E novamente ele tem uma experiência tremenda com o Senhor. E cada vez mais Deus quer dar para nós experiência, mas você precisa submeter a sua carne. Os seus pensamentos têm que ser levados cativos ao Senhor. Você não pode se deixar vencer pelo o que lá fora fala, o que as pessoas tentam te desanimar, o que o inimigo tenta jogar de seta sobre a sua mente. Submeta-se à vontade de Deus integralmente. Lute com o Senhor como Jacó. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me mostrar o que eu tenho que fazer. O Senhor não me der direcionamento. Senhor, eu não vou sair daqui. Mas não saia mesmo. Não tem problema se você sair marcada. Mas se você tiver um nome novo, como Jacó recebeu, se você sair dali experimentado com Deus, com a sua fé renovada, isso é o mais importante. Porque o Jacó precisou passar por tudo isso para que a paz, a plenitude da paz que o mundo não dá, estivesse em tudo na vida dele. Todas as áreas da vida de Jacó foram alcançadas. Todas elas. Amém? E eu queria perguntar para você hoje mais uma vez, qual é o seu desafio de fé? Onde você não tem sentido paz? E o que você precisa fazer? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas, aplaudo ao Senhor. Amém?